Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Aleluia. Para aqueles que estiverem me ouvindo através do YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Glória a Deus, me ajude a compartilhar esse áudio, fazendo a obra missionária do Senhor. Glória a Deus, a palavra que o Senhor nos deu este dia de hoje encontra-se em João capítulo 4, do versículo 39 até o versículo 42, que tem o tema: muitos samaritanos creem em Jesus. Aleluia. Diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus, nós sabemos da conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria, com a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó. Glória a Deus. E ali Jesus falava com ela, pedindo-lhe um pouco de água, porque estava com sede. E ele veio à terra como ser humano e sentia sede, sentia fome, como cada um de nós. E ela disse que o judeu não poderia falar com o samaritano porque havia uma diferença, entre os judeus e os samaritanos. Não se davam muito bem, mas Jesus disse: se tu soubesses, ó glória, que a gente pede água, tu pedirias, eu te daria a água da vida, o dom da vida, a água que jorra para a vida eterna. E naquela conversa Jesus citou a vida dela, como o versículo falou, no versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. E Jesus disse para ela: aleluia, vai chamar o teu marido e vem que eu te darei da água da vida. E ele disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, tu não tens marido, tu já tiveste 5 e o que tu moras não é teu marido. Jesus falou a vida dela inteira. Então ela, glória a Deus, saiu dali regozijada, feliz, porque tinha encontrado o Messias, o Salvador, tanto dos judeus como dos samaritanos, como dos gentios que somos nós. Jesus é o nosso Salvador, é a nossa salvação. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. Então os samaritanos gostaram de receber Jesus. Quantas pessoas hoje ouvem a palavra do Senhor e não querem receber? Receba o Senhor no teu coração, receba a palavra dele no teu coração. Aleluia. Eles receberam Jesus, imploraram para Jesus ficar ali, apesar que em outra ocasião Jesus tentou passar por Samaria e não deixaram ele ficar, mas desta vez receberam ao Senhor em Samaria. Glória a Deus. E ainda imploraram para ele ficar lá, rogaram para que ele ficasse, e ele ficou 2 dias com o samaritano. E muitos mais creram nele, não por causa da sua palavra. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, mas não por causa da palavra da mulher que havia falado dele, que ele tinha revelado a vida dela todinha, que ele era o Cristo, é o Cristo. Porque a mulher samaritana saiu pregando que tinha encontrado um homem que era o Filho de Deus, que revelou toda a sua vida, que era o verdadeiro Messias, que toda a terra esperava. Mas quando Jesus ficou ali com eles 2 dias, eles não creram mais só pela palavra dela, mas sim pela palavra de Jesus. Viram Jesus e testificaram que realmente ele era o Cristo, que ele é o Cristo. Por isso que o versículo 41 vai dizer: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra.
Foi por causa da palavra de Jesus. Não, já não foi mais pelo testemunho da mulher samaritana, mas sim porque viram Jesus e tiveram a confirmação que ele era realmente o Cristo, que ele é o Cristo. E diziam eles à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Então eles disseram: já não é mais pelo aquilo que tu falaste que nós cremos que ele é o Cristo, mas porque nós mesmos vemos e cremos que ele é o Cristo. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles disseram: já não é mais porque tu me contaste, porque tu falaste para nós, não. Agora nós vemos, testificamos e descobrimos realmente que ele é o Cristo. Ouvimos ele e agora nós sabemos verdadeiramente que ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Então quem ainda não conhece Jesus precisa descobrir isso, que ele é o Cristo, o Salvador da eternidade, que ele é a nossa esperança, a nossa salvação, nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no momento da angústia. Como o Salmo 121, se não me engano, vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus é tudo que a gente precisa. Assim como a mulher samaritana descobriu que ele era a salvação, a mudança de vida que ela precisava, que aquela mulher anteriormente tinha a fama de uma mulher que andava se prostituindo, que já tinha tido 5 maridos e estava com mais um que não era dela. Mas depois de Jesus ela ficou conhecida como a mulher que teve um encontro com Jesus, que falou dele, que pregou sobre ele, que virou uma missionária. Os samaritanos também, depois que reconheceram o Senhor, pediram para ele ficar. Então que a gente aprenda a pedir para ele ficar no nosso coração, ficar na nossa casa, ficar na nossa vida, ficar conosco, nos ajudando, nos direcionando, nos livrando de todo o mal. Que a gente peça para o Senhor ficar conosco, para a presença dele não se afastar de nós por nada, porque até os samaritanos que eram incrédulos, que criam em todo tipo de Deus falso, de imagem, todos eles criam em tudo que aparecia na frente deles, até eles reconheceram o Cristo, o Salvador, e pediram para Jesus ficar com eles. Então que a gente venha ter a mesma humildade e pedir para o Senhor ficar na nossa vida, não só hoje, mas em todas as situações, ele nos ajudar e nos guiar e mudar a nossa história cada dia mais, como ele mudou a história da mulher samaritana, como ele mudou a história de Maria Madalena, a história de Pedro, dos apóstolos. Ele mudou a história de cada um deles. Então que a gente venha permitir o Senhor mudar a nossa história também. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.